Salve, rapaziada! Bora pegar reações dos vascaínos. A Vascão perdeu pro Timão ontem de 4-2 de virada. E bora ver as reações aí dos vascaínos. Deixa o likezão, se inscreve no canal. Rapaziada, todo mundo aí que apostou no Vasco, todo mundo falava que Vasco ia amassar o Corinthians, porque o Corinthians perdeu de 5-1 pro Bahia. Se ferrou, Coringão foi lá, calou a boca de todo mundo, ganhamos de 4-2 e afundamos ainda mais o Vasco. É isso, vai Corinthians. E vou deixar o link do canal deles aí na descrição, beleza? Então bora ver as reações dos vascaínos aí junto comigo, hein? É nóis, tamo junto. Ai, meu Corinthians, Homer é pauleira, faz 3 gols brincando, bora, bora. Ai, ai. Entrando no ar, mais um pós-jogo do Dieguinho, de Vasco da Gama 2, Corinthians 4. Tudo aquilo que eu falei desde sexta-feira da semana passada pra cá, eu acertei. Ainda bem que ele sabe. Eu vinha prevendo, aconteceu. E aí eu sou tirado de pessimista, de causador de pânico, de desespero, sendo que eu não comecei a ver futebol ontem não. Se você é um cara mais frio, mais ligado a detalhe, se você é uma pessoa que respeita a tradição, se você respeita histórico, estatística, né, que infelizmente em alguns casos, alguns clubes respeitam demais outros, tem às vezes azar e às vezes uma submissão absurda a outros clubes. Se você é uma pessoa que estuda e vê que a história tem o hábito de se repetir com frequência, tem as exceções. A mesma coisa ela não acontece sempre. Até porque senão, né, de vez em quando dá uma rateada aqui, depois volta para a normalidade. E o tempo inteiro eu vinha falando, o Vasco precisa fazer os pontos, porque eu vejo... Ai, ai, meu Vascão. Nas 4 últimas rodadas, Atlético Paranaense fora, Corinthians, independente de ser em casa ou ser fora, Grêmio, lá na Arena do Grêmio, e Red Bull Bragantino. Esse último aqui não tem nem tabu, são 3 jogos desde que virou Red Bull, então é mais a qualidade mesmo do time do Bragantino. Tá? Esse jogo aqui eu tenho tiro do gol. Eita! Atlético Paranaense na Arena da Baixada, Corinthians em São Januário, no Três Coquinho, no campo de terra batido, na mesinha de totó. O Corinthians tem uma paternidade pro Vasco. É inacreditável como o Vasco é freguês do Corinthians. E a gente tem um Grêmio que a gente Ainda bem que ele sabe. mais um tabu. Desde 2007 a gente não sabe o que é ganhar do Grêmio lá no Rio Grande. 10 anos que o Vasco não ganha do meu Corinthians. 10 anos não, 13 anos que o Vasco não ganha do meu Corinthians. Isso. E aí, rodada não foi boa, fulano ganhou, não sei quem ganhou, porra, pessimista, porra, é só fazer a parte do Vasco, é só a gente ganhar. Se você vive em Nárnia, que mundo que você vive? Se você é minimamente conhecedor da história do clube que tu diz que tu torce, você vê a história do Vasco em algumas situações se repetir o tempo inteiro. A gente pega o Flamengo na final e perde toda hora. Um time melhor, um time pior. A gente pega o Corinthians em casa e fora e a gente toma pau do Corinthians. A gente perdeu o Mundial de Clubes para eles, o time melhor. O Edmundo perdeu o pênalti. A gente foi eliminado para eles em Copa do Brasil 2007 com um erro grotesco de arbitragem. A gente perdeu o Campeonato Brasileiro de 2011 para eles. A gente foi eliminado para eles em 2012 na Libertadores. E toda hora, todo momento, o Vasco pega o Corinthians e não ganha. É inacreditável. O Cássio nunca perdeu pro Vasco vestindo a camisa do Corinthians. Isso é inacreditável e inaceitável para um clube do tamanho do Vasco. E aí eu sou o maluco, eu sou o pessimista. Quando eu fico o tempo inteiro falando, seca os outros, tem que torcer para os outros perder, porque eu vejo o Vasco pontuando um pouco nas últimas rodadas. Aí eu escuto o tempo inteiro, porque eu não sou pessimista, eu sou Realista. Pé no chão e respeito muito tradição, costumes.
O Vasco é um time que nos últimos anos dificilmente perde pro Fluminense. A gente passou um períodozinho agora esquisito que a gente veio perdendo pra eles. Pronto, nunca... Bora! No primeiro turno, a gente via, né, um time do Vasco horroroso jogar, um time que não dava gosto de ver jogar. Um time que era presa fácil. Né? Pode buscar vídeos meus aí lá atrás. Primeiro turno, o time do Barbieri. O time montado pelo Paulo Brax. Tá? O Paulo Brax falou que esse time aí ia ser tranquilo, que não ia brigar para não cair. Né? Depois, em julho, ele poderia fazer uma ou outra contratação só para dar uma melhorada e tal. Botou o Vasco sem meio de campo. Lembra dos meus vídeos? Eu falava, pô, o Vasco, como que o Vasco entra num Brasileirão sem meio de campo? O Vasco não tinha meio de campo. Pô, era um time presa fácil, com um treinador horroroso, que era o Barbieri. Cara, perdendo tudo. E o pessoal não demitiu o Barbieri, e tomou goleada pro Flamengo 4-1, e o pessoal não demitiu o Barbieri. Intervalo para eliminatórias da Copa, tempo para trocar o treinador, tempo para trazer um outro cara. Não trocavam Barbieri até que não teve mais jeito, não ganhava de ninguém. E aí resolveram tirar o Barbieri, né? Mas aí não contrataram outro treinador não, irmão. Demoraram pra caramba, para contratar um treinador. Muito mesmo. Colocaram o cara do Sub-20, lembra? E aí, ó, tome mais derrota até decidirem, não, precisa de um treinador, vamos trazer um treinador. E aí trouxeram o experiente Ramon Dias, junto com alguns outros reforços também, é importante dizer. Né? Trouxeram o Verratti, que ajudou e tem ajudado, trouxeram o Medel, que ajudou e tem ajudado, trouxeram o Payet, que hoje, né, foi muito bem, né, cara? Ele foi bem, né? Foi bem. Mas ainda assim, não é um jogador que vai jogar 90 minutos, correr pra caramba. Não, é aquilo que eu sempre falo, ainda está entrando em forma. Enfim, trouxe o treinador, trouxe alguns reforços, e a gente ficava pensando, pô, será que é tarde demais, cara? Será que vai dar tempo do Vasco escapar? E aí o Vasco começou a jogar bem, ganhar partidas, vários jogos invictos. A gente falou, pô, vai dar certo. Irmão, ó, se você for olhar a tabela, cara, e toda hora eu venho aqui e falo assim, o Goiás é um time horroroso, é fraco. O Santos é um time horroroso, é fraco. O Cruzeiro é um time horroroso, é fraco. Cara, aí você vai falando assim, o Corinthians é um time horroroso, é fraco. Vai falando, irmão, vai falando mais. Um monte de time que você fala é fraco. E hoje a gente viu o Vasco é fraco, cara. Sério? Sério? O Vasco é fraco, tá? Goiás, que vai cair para a Série B, o Vasco conseguiu 1 ponto do Goiás. Perdeu em casa e empatou fora. Tá? O Vasco não conseguiu vencer o Goiás. Cruzeiro, que é outro que está ali brigando com a gente. Cruzeiro ganhou em São Januário e o Vasco não ganhou do Cruzeiro fora. O Santos ganhou do Vasco em São Januário e ganhou do Vasco fora, lá na casa deles. Cara, e você vai falando, Corinthians ganhou do Vasco fora e ganhou do Vasco em São Januário. Cara, como é que escapa de rebaixamento assim? Não tem como! Ganhar dos caras que são confronto direto, estão competindo com a gente ali. Então, estamos ali o primeiro fora da zona. Então, rapaziada, essa foi reações aí dos vascaínos. Mano, o Vasco se complicou ainda mais, porque se o Bahia ganha hoje do São Paulo, o Vasco entra na zona de rebaixamento e a coisa complica pro Vasco, que o próximo jogo do Vasco é fora contra o Grêmio. O Vasco nunca, faz tempo que o Vasco não ganha do Grêmio aí, fora de casa, hein? É nóis, tamo junto, deixa o likezão, se inscreve no canal. Essa foi reações aí dos vascaínos com a derrota para o Corinthians de 4-2.